Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fechar esse segundo momento do modernismo aqui no Brasil. Nós percebemos nas últimas videoaulas que o modernismo foi um momento de transformação, um movimento de superação, de inovação. A tecnologia surgindo, trazendo toda a novidade, trazendo toda a conquista naquele tempo. 1930, a época em que aconteceram várias revoluções, tanto na área política quanto na área artística. E o modernismo foi esse período em que enaltece a literatura, em que engrandece a literatura e traz, é claro, à tona tudo o que aconteceu de bom durante todos esses anos na literatura, se inova no modernismo. Nós encontramos no modernismo poetas que marcaram o nosso tempo e marcam até hoje. Nessa última videoaula, falando sobre o segundo momento modernista, eu quero compartilhar com vocês poetas que fizeram história e que marcam até hoje a literatura brasileira. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. 3 nomes que marcaram esse momento modernista e que até hoje os seus poemas, as suas poesias, todo o enredo desses 3 poetas fazem diferença na leitura, fazem diferença na interpretação, fazem diferença na nossa vida, no cotidiano. E eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, Carlos Drummond de Andrade. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo. Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond faz parte da segunda geração modernista, foi precursor da chamada Poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. Alguma Poesia foi a primeira, em 1930, depois tivemos Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, Confissões de Minas, A Rosa do Povo, Poesia Até Agora, O Gerente, Claro Enigma, Contos de Aprendiz, A Mesa, Passeio da Ilha, Viola do Bolso, Fazendeiro do Ar, Viola do Bolso novamente encordoada, Fala Amendoeira, Ciclo, Lições de Coisas, Antologia Poética, Obra Contempla, Cadeira de Balanço, Mundo Vasto Mundo, muito conhecido, tivemos até uma novela, que está sendo passada agora há pouco tempo a respeito sobre essa questão da história de Drummond em Mundo Vasto Mundo. Poemas, As Impurezas do Branco, Amor, Amores, A Visita, Contos Plausíveis, Amar se Aprende Amando. Quero lembrar que Drummond escreve, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Na última videoaula, inclusive, o professor falou um pouquinho com vocês sobre essa poesia. A poesia de superação. Como vocês, terceiro ano, pré-vestibular, vocês precisam saber um pouquinho sobre essa pedra. Aliás, vocês estão vivendo essa pedra dia a dia. E vamos superar. Drummond nos ensina nesse poema a superar a pedra no meio do caminho, a transpor a pedra, a retirá-la do meio do caminho. E aí, Drummond é o grande poeta desse período, que fez história, que faz história e muito cobrado no Enem e na UERJ até hoje. Por isso, Drummond precisa ser estudado e fica aqui a dica em relação ao vestibular. Drummond sempre aparece no vestibular e é importante estudar um pouquinho suas obras e até mesmo a questão de interpretação e análise dos seus poemas. Vinícius de Moraes foi também um dramaturgo e diplomata. Marcos Vinícius Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes, nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e do pianista Lídia Cruz. Desde cedo já mostrava interesse por poesia. Vinícius de Moraes tem grande participação no nosso Rio de Janeiro em músicas, Todas as celebrações artísticas também têm um peso de Vinícius de Moraes. Ele é um grande nome da poesia e bem famoso até hoje. Nós ouvimos falar das suas obras, da musicalidade. Nós temos o Soneto da Fidelidade, o Caminho para a Distância, a Forma e a Exegese, poemas, sonetos e baladas, novos poemas, Pátria Minha, Antologia Poética, 5 elegias, Poema de Natal, Soneto da Contrição, Soneto da Separação, Soneto do Amor Total. Vocês sabem que, inclusive, nós temos os sonetos de Vinícius de Moraes numa coleção, num livro só com os sonetos, com toda a diversidade, com todo o sofrimento, mas com toda a paixão que Vinícius de Moraes
escreve. Vinícius de Moraes vive também momentos difíceis, que ele retrata nas suas obras, como também vive momentos de felicidade, de amor, de paixão, de loucura apaixonante. Nós temos a pobre menina rica, a Arca de Noé, ternura, a mulher, novos poemas para viver um grande amor, a história sendo contada de como é que você consegue viver um grande amor, uma grande paixão, uma grande história. Vinícius começa a ilustrar nesse livro a beleza do amor, os caminhos que se deve tomar para um bom relacionamento a dois, para um bom casamento, para um bom namoro. E aí fica a dica até para a questão da leitura. O Orfeu da Conceição, Não Comerei da Alface, a Grande Pétala, a Rosa de Hiroshima, que também é muito conhecida, inclusive já caiu nos últimos vestibulares. Fiquem atentos então também a esse cara, Vinícius de Moraes, um cara que sempre cai no vestibular, sempre suas obras são referências na questão de texto e interpretação no Enem. Por isso, fica aqui a dica para o estudo sobre esse grande poeta, Vinícius de Moraes. Estou fechando com esses 3 poetas que mais caem no vestibular, justamente para vocês perceberem o peso que os poetas têm em relação à questão do vestibular e à questão de análise de poemas. Por último, eu tenho Cecília Meirelles. Foi uma poetisa, professora, jornalística e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Com mais de 50 obras publicadas, com 18 anos, estreia na literatura com o livro Espectros. Ela participou do grupo literário de Revista Festa, que é um grupo católico conservador. Dessa vinculação herdou a tendência espiritualista, e aí eu digo que Cecília Meirelles foi aquela mulher que estudou muito essa questão do espiritual, do lado emotivo. Por que será que nós sofremos por um amor não correspondido? Por que será que sofremos por alguém que não é nosso? Por que será que sofremos por algo que nós não temos? Cecília vai estudar esse lado espírito, alma, essa questão da alma gêmea, né, dessa dupla personalidade, muitas das vezes espelhada no homem. Então, são trabalhos com frequência que Cecília Meirelles vai se espelhar nos seus grandes sonhos. Nós sempre mencionamos que Cecília Meirelles é uma mulher sonhadora, uma mulher que se baseia através dos sonhos. Todo sonho ela repercute na prosa, na poesia. Ela escreve aquilo que ela realmente sonha. É como se ela fosse dormir todas as noites e a partir daí ela começasse a sonhar e começasse a escrever os seus poemas e suas poesias. Tanto ela, Cecília Meirelles, como Clarice Lispector foram poetisas, né? Mulheres que se inspiravam nos seus sonhos para escrever realmente trabalhos que exaltavam essa questão da espiritualidade, do amor não correspondido, da infidelidade conjugal, ou do amor platônico, ou do amor doentio. Toda essa parte da literatura, essas mulheres foram inspirações e são inspirações até hoje, quando a gente, por exemplo, visualiza ou lê poemas voltados para essa questão do sonho, do amor, da paixão, da ternura. Embora mais conhecida como poetisa, deixou contribuições no domínio do conto também, da crônica e da literatura infantil. É interessante que Cecília Meirelles faz parte de um processo em relação até mesmo da escrita, da sonoridade infantil. Todos os contos do Sítio do Pica-Pau Amarelo como participação e tantos outros pontos literários da área infantil, Cecília Meirelles conseguiu atrair. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai pouco antes do seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Bom, agora nós vamos visualizar um pouquinho das obras de Cecília Meirelles. Bom, Cecília Meirelles escreve Espectros, Poesia, Nunca Mais, Poemas dos Poemas, Baladas para o El Rei, Poesia, A Viagem Poesia, Vaga Música, Poesia Mar Absoluto, Evocação Lírica de Lisboa, Retrato Natural, Dose Noturnas de Holanda, Romanceiro da Inconfidência, Pequeno Oratório de Santa Clara. Nós temos o Cemitério Militar Brasileiro, Canção, Poesia,
tantas obras, Romance de Santa Cecília, A Rosa, Poesia, Eternidade em Israel, Antologia Poética, Isto, Aquilo, Poesia, Escolha o Seu Sonho. E aí, mais uma vez, estamos vendo aí Escolha o Seu Sonho, que é uma das marcas também das obras de Cecília, falando sobre essa questão do sonhar, do acreditar, do futuro. Cecília começa a imaginar o futuro através dos sonhos que ela vem durante toda a noite tendo, e ela começa a escrever qual o futuro que ela quer, qual o sonho, qual o amor que ela precisa conquistar, qual é a pessoa amada que ela precisa investir. Cecília Meirelles foi uma grande poetisa desse período da literatura no modernismo. Bom, por hoje é só, quero agradecer a participação de vocês. Fechamos aqui então o segundo momento modernista e na próxima videoaula estaremos trabalhando com vocês o terceiro momento modernista, que também é um momento de grandes descobertas, de grandes emoções a partir de 1945, com poetas que fizeram história também dentro desse período. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.